né, como os outros grandes do Rio. O Vasco pega o Bangu, esse time alternativo. Pode ter mudanças em relação à equipe que empatou com o Nova Iguaçu. E a rapaziada do time principal, o que tem de novidade? Tem em relação ao Payet? Tem novidade para passar para a gente, Pedro? Tenho. A gente trouxe aí nas últimas semanas sobre as renovações, né? O Verratti tem conversado, o empresário está no Rio. O Léo Jardim também está com a proposta na mão, é só assinar o contrato, 4 anos de contrato. Paulinho, Pumita e Rayan também em conversas para renovar, são jogadores que têm contrato até o final dessa temporada. E agora o Vasco já pensa também em jogadores, por exemplo, como o Payet. O Payet tem contrato com o Vasco até o meio dessa temporada. Ele ganha pouco mais de R$1 milhão. E hoje o Vasco tem uma conversa com ele para poder, quem sabe, estender esse contrato até o final do ano e diluir o salário dele ao longo do ano. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Ele ganha R$1.400.000. O Vasco vai pensar até o meio do ano que teria que pagar R$1.400.000 ao Payet. Só que é um jogador que não é titular absoluto, apesar do Vasco da Gama contar muito com ele, acho que é um jogador muito importante, principalmente pela quantidade de competições que o Vasco vai ter, e vai estender esse contrato, que hoje são 6 meses, até o final do ano, que seriam de 12 meses, e vai pagar para ele R$750 mil por mês. Para entender melhor, você está diluindo o contrato que ele já teria até o meio do ano, mas você mostra para o jogador que quer contar com ele. Eu acho que para a situação do Payet, eu não sei, porque a família dele mora na França, ele é um jogador que claramente já deixou claro que gosta muito de ter a sua família por perto, tanto é que quando a família vem, parece que ele se incorpora, né? Que ele joga bola pra caramba. Eu acho que seria muito positivo para o Vasco ter o Payet até o final do ano, principalmente se ele aceitar essa redução salarial. E acho, inclusive, que ele ganharia um respeito imenso da torcida se ele aceita essa redução salarial e se ele continua aqui. Mais respeito ainda, digamos assim, né? Mas também, se não aceitar, é direito do jogador. Porém, o Vasco estuda propor essa situação para ele, justamente porque conta com o Payet, entende o Payet como um jogador importante para a temporada inteira, até porque o Payet não joga um número alto de jogos, então utilizar o Payet em jogos específicos seria muito importante para o Vasco da Gama, além da baita qualidade que ele tem. Então, eu acho que é uma decisão acertada do Vasco em tentar diluir esse contrato, porque não dá para pagar R$1,5 milhão de um jogador que não é titular, e, ao mesmo tempo, ter um jogador qualificadíssimo no seu elenco. O Tietê vai ser apresentado, já foi, claro, anunciado, e hoje ele atende a imprensa, aquela entrevista coletiva. De amanhã a gente vai mostrar para vocês, a apresentação acontece hoje à tarde. E você já tem uma ideia, o Carille está acompanhando também essa garotada no time alternativo, claro que ele pode pensar alguns jogadores, né? Mas pelo que ele está pensando nesse início de trabalho, se ontem até rascunhou aqui um possível meio de campo, bem diferente do que a gente viu na semana passada, na temporada passada, também em relação aos volantes. Você acha que pelo estilo do Carille, pelo que ele pensa do time, jogadores talvez como o Hugo Moura, o Matheus Cocão, eles perdem espaço um pouco com o Carille? Perdem um pouco de espaço, mas isso não quer dizer que não vão ser utilizados. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então a gente está falando de uma temporada aí de 70 jogos, 75 jogos, vamos botar aí por baixo, nesse ponto. Esses caras vão ser utilizados, o Flávio. E hoje no futebol brasileiro, se você não tem 18 titulares, você não tem um time completo. Porque você precisa ter os 11 titulares e 7 jogadores que possam manter o nível do seu time titular. O nível de intensidade do futebol brasileiro, o nível de competitividade, lesões, suspensões acontecem, problemas acontecem, e o Vasco teve um monte no ano passado. Apesar de ter sido o time que menos teve, um dos que menos teve lesão no seu departamento médico, perdeu o David em algum momento, perdeu o Adson, perdeu o Jair, perdeu o Paulinho, o João Vitor teve problemas, o Payet teve problemas, o Coutinho teve problemas. Olha quantos jogadores importantes que eu falei aqui que tiveram problemas ano passado. Então, se você não tiver uma equipe com 18 jogadores que são de um nível ali para manter a intensidade, para manter esse time por mais tempo jogando os 90 minutos, você tem dificuldade durante a temporada. Então, acho completamente normal o Vasco trabalhar com esses jogadores. Perder espaço, talvez eles não sejam titulares, mas eles vão jogar com frequência. Olha, no Fluminense, o René, lateral esquerdo. Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero começar logo de cara falando sobre o Vasco da Gama, com o Payet treinando como um falso 9 nesses primeiros dias de pré-temporada sob o comando do Fábio Carille, e a avaliação tem sido tão positiva que o Payet virou alvo de enormes elogios. Já João Paulo Sampaio recebeu nas últimas horas... Foi isso, Emerson? Queria até que você pudesse confirmar, não é isso? Exatamente. Esse é o perfil. Para chegar e ser titular. Ser titular, jogador de ataque, jogador de lado de campo. Eu estou desde domingo, quando eu vi isso, ligando para Deus e o mundo, fazendo contato com todo mundo. E o nome que eu chego, e não estou afirmando aqui que esse nome é o nome mais
há um forte cheiro no ar, porque esse jogador já foi tentado ano passado pelo Vasco, mas por conta de um erro lá na negociação, o Vasco acabou não trazendo esse jogador e acabou trazendo o Jean Davi, porque estava no desespero, precisava contratar um lado de campo. É o Brian Rodrigues, atacante uruguaio, jogador de 24 anos, jogador da seleção uruguaia. A informação que eu tenho é que o negócio foi reaberto do interesse, porém, me causa muita estranheza, porque eu falei com 3 companheiros da imprensa mexicana. O América do México é o atual tricampeão mexicano, ok? E ele jogando. O América do México está em pré-temporada, inclusive o torneio Apertura começou agora, e o América jogou com o time sub-23, mas há informações de que parece que o Brian se meteu numa confusão lá, coisas pessoais, que para ele, de repente, sair do México seria interessante. Ele é acusado de estupro lá no México, Flávio. Exatamente. Então, é uma situação assim meio preocupante, mas eu tive essa informação de que o negócio foi reaberto. E quem estaria fazendo isso seria o mesmo agente que fez a negociação do Luca Orediano para o Cincinnati. O mesmo. Estaria fazendo lá uma casadinha e que agora até tem uma possibilidade de levar o Orediano para o Cruz Azul do México. Então o Brian Rodrigues seria esse atacante. Não estou afirmando aqui que é o jogador. Os indícios levam a crer que seja o Brian Rodrigues. Muitos nomes são especulados, falados, chutados. Esse é o nome de jogador angolano e tudo mais. Não é. Não é por aí. Até porque fere exatamente aquilo que o presidente falou. É um jogador que o torcedor, imagina, com todo respeito, chega um jogador de Angola para ser titular do Vasco, acho que a torcida não vai ficar tão feliz assim. E nada contra, mas né, o Bastos, zagueiro, é angolano, mas eu acho que não é no perfil. Então seria a ideia de trazer o Brian Rodrigues para o Vasco. Pode ter mudanças no time para encarar o Bangu pela segunda rodada do Campeonato Carioca, esse jogo na quinta-feira. 2 Vascos em preparação para o início da temporada. Enquanto o time principal segue em pré-temporada, comandado por Fábio Carille, a equipe alternativa do Vasco, que joga o início do estadual, ainda está em busca do rendimento ideal. Já mostramos numa semana de treino uma evolução grande, mesmo com pouco tempo de trabalho, eu falei isso com eles, e agora é buscar isso, eu falo com eles ser melhor que ontem o tempo todo para buscar a evolução e os 3 pontos no próximo jogo. O time do técnico Ramon Lima encara o Bangu nesta quinta e pode ter mudanças entre os titulares. Zé Gabriel, Di Luca e Serginho não tiveram bons rendimentos no empate contra o Nova Iguaçu e podem perder vaga entre os titulares. O técnico Fábio Carille está assistindo aos jogos e avaliando quem pode ser aproveitado no elenco principal. A disputa promete ser acirrada neste início de 2025. E a informação que chega é que o nome do atacante realmente foi revelado. A tendência é que o jogador que tanto falava, o presidente do Vasco, estaria próximo de fechar, poderia ser o do Brian Rodrigues, jogador com passagem pela seleção uruguaia, além, é claro, também de estar no Clube América do México. Além disso, também, mais um nome foi oferecido para o Vasco, e o nome é do Eduardo Vargas, atacante que passou pelo Atlético Mineiro na última temporada, passagem também pela seleção chilena. A informação é do parceiro Matheus Gilbert, ele lançou a seguinte informação, eu vou estar passando para vocês nesse momento. Informação, o atacante Eduardo Vargas foi oferecido ao Vasco pelo seu empresário André Cury. O diretor executivo Marcelo Santana levou o nome ao restante do departamento de futebol, que no caso seria Felipe, Carille, Pedrinho e Scout, e ficou de responder ao oferecimento. Ainda complementando, ele falou o seguinte, o Vasco busca um jogador para revezar com o Verratti, mas como já foi dito por mim, o desejo é por jogadores mais novos, e isso pesa contra o chileno Vargas. O Vasco tem negociações com jogadores mais novos que possam substituir Pablo Verratti num futuro próximo, portanto, essa foi a informação. Você aceitaria Brian Rodrigues e Eduardo Vargas para a equipe do Vasco? Lembrando que são 2 nomes aí de característica totalmente diferente. O Vargas, aquele cara para substituir Verratti, ou até mesmo para atuar com ele, porém de idade mais avançada. Já o Brian, um jogador mais jovem, jogador com potencial de revenda,
e também de muita qualidade ali para poder fazer a ponta ou até mesmo o segundo atacante, ao lado também do Pablo Verratti. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!